Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero comparar o Tesouro Selic com a caderneta de poupança. Por serem bastante populares, eu vou comparar essas duas aplicações demonstrando as características delas e quanto rende cada uma. A poupança, com certeza, é a aplicação financeira mais conhecida do Brasil e eu quero comparar ela com o Tesouro Selic para te mostrar qual tem a maior rentabilidade, principalmente nesse cenário de alta das taxas de juros. Além disso, eu quero te mostrar como funciona a questão da liquidez dessas duas aplicações para você entender quando e como você consegue resgatar cada uma delas. E, além de tudo isso, eu ainda quero te mostrar como funciona a questão do risco envolvido nessas duas aplicações financeiras. Mas antes de eu te explicar sobre esses detalhes, eu peço para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Também peço para você me seguir no Instagram, me seguir no Twitter, curtir a minha página lá no Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a entender melhor a sistemática entre essas duas aplicações financeiras. Vamos lá então. Por serem duas aplicações muito populares, você precisa entender como funciona a rentabilidade delas, principalmente nesse cenário de alta da taxa básica de juros da economia. E com a subida da taxa Selic, os ativos pós-fixados eles passam a ter um aumento da rentabilidade nominal deles. E quando eu falo em ativos pós-fixados, você pode incluir nessa categoria a poupança e também o Tesouro Selic. E começando aqui pelo Tesouro Selic, eu te digo que a rentabilidade dele é vinculada à taxa Selic, rentabilizando algo próximo a 100% da taxa Selic. Então, esse título público, ele pode rentabilizar 100% da taxa Selic, ele pode rentabilizar um pouco menos que essa taxa, ou ainda ele pode rentabilizar um pouco mais que a taxa Selic. E quando estamos falando da caderneta de poupança, por outro lado, a rentabilidade dela também vai ter relação com a taxa Selic em uma situação. Quando a taxa Selic ela está acima de 8,5% ao ano, a poupança rentabiliza 0,5% ao mês e mais a TR, que é a taxa referencial. E por outro lado, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rentabiliza 70% da taxa Selic e mais a TR, a taxa referencial. E sabendo como funciona a rentabilidade dessas duas aplicações, qual delas rende mais? Você pode estar se perguntando. E hoje, a nossa Selic, a nossa taxa Selic, ela está no patamar de 6,25% ao ano. E isso faz com que a caderneta de poupança rentabilize 70% destes 6,25% ao ano e mais a TR. E com relação ao Tesouro Selic, a rentabilidade dele vai girar em torno dos 100% daqueles 6,25% ao ano, que é onde está a taxa básica de juros da economia. E além disso, o Tesouro Selic ele possui uma sistemática de rentabilização diária, ou seja, todos os dias você enxerga a sua aplicação rentabilizando um pouco. E já por outro lado, no caso da poupança, a rentabilização ela não é diária. Ela acontece dentro do intervalo de 30 dias, contados, claro, da data em que você fizer cada uma das suas aplicações. Então isso significa, na caderneta de poupança, que se você fizer um resgate no 29º dia, a sua rentabilidade vai ter sido zero. Tranquilo? E feitos esses esclarecimentos, eu fiz uma simulação no site do Tesouro Direto para te mostrar em números quanto rende cada uma dessas aplicações. Vamos dar uma olhada agora na tela do meu computador. E eu estou aqui no site oficial do Tesouro Direto, que é tesourodireto.com.br, e logo aqui em cima você já consegue ver a aba Simulador. Você clica nela e clica nessa segunda opção aqui, Simule os títulos, e ele já vai te dar todos os títulos que estão sendo ofertados através daqui da plataforma. E o que nos interessa aqui são os Tesouros Selic. Eu vou ficar aqui no Tesouro Selic 2024. Você está vendo que tem um pequeno deságio aqui em relação aos dois. Com o deságio você paga mais barato no preço unitário, portanto você tem uma rentabilidade um pouco maior. Então, no caso, a rentabilidade aqui do Tesouro Selic 2027 seria maior, não só pelo prazo maior, mas também pelo deságio maior aqui. Mas eu vou ficar aqui com o 2024. Aí você clica em Simule. Vou clicar nessa opção aqui, quanto quero investir, e vou fazer essa primeira simulação com R$1.000. Aqui.
clica em simular. Não vou clicar em nada relacionado a aporte mensal. Vou fazer de conta que nós vamos investir um único valor de R$1.000. Então aqui, ó, lá na data do vencimento, em 1º de setembro de 2024, esse Tesouro Selic rentabilizou bruto 1.218 com 12 centavos, incidiu R$ 32,71 de imposto de renda, não incidiu a taxa da B3, porque até R$10.000 no Tesouro Selic não incide a taxa da B3. Você vê que de maneira bruta que ele rentabilizou mais do que a poupança. A poupança rentabilizaria R$ 1.147,98, mas você vem aqui em cima nessa aba rentabilidade e ele vai te dar todas as rentabilidades aqui lá na data de vencimento, ó, líquidas. Então, líquido, o Tesouro Selic, ao final lá no vencimento de 2024, ele rentabilizaria 1.185, enquanto a poupança rentabilizaria 1.147. Então, você já verificou aqui que o Tesouro Selic ele rentabiliza mais do que a caderneta de poupança. E agora eu vou voltar, vou fazer uma outra simulação, dessa vez com R$12.000, também não vou colocar nada de aporte, vou clicar em simular. E aí você vê também aqui, ó, que na data de vencimento, os R$12.000 se transformaram em 14.617 brutos. Houve incidência de imposto de renda de R$ 392,62 sobre o lucro do seu Tesouro Selic, incidiria no caso aqui R$ 25,26 sobre o montante total que diz respeito à taxa de custódia da B3, mas o valor líquido seria de 14.197. Então, você já vê que ele rentabilizou mais do que a caderneta de poupança de novo. Então, clicando nessa aba aqui, rentabilidade, ó, que ele vai dar o valor líquido para resgate lá na data de vencimento, você viu que o Tesouro Selic ele rentabiliza mais do que a caderneta de poupança, tá vendo? Ó? Enquanto a caderneta de poupança rentabilizaria 13.775, você rentabilizaria 14.197,86 centavos lá no vencimento deste Tesouro Selic. E você viu então que a rentabilidade do Tesouro Selic é maior que a rentabilidade da poupança. E mesmo que o Tesouro Selic ele tenha a incidência de imposto de renda e também da taxa de custódia da B3, mesmo assim ele ainda rentabiliza mais que a caderneta de poupança. E para você se aprofundar no tema do Tesouro Selic, clica no izinho aqui em cima que eu vou deixar um vídeo muito completo sobre esse assunto. Dando continuidade aqui, mas então isso significa que você sempre deve investir no Tesouro Selic e nunca deve investir na poupança? É claro que não. Existem situações nas quais a poupança ela pode se encaixar melhor nos seus objetivos financeiros, mesmo que ela rentabilize menos. E quais situações são essas? São aquelas situações onde você precisa de muita liquidez. E o que é liquidez? Você deve estar se perguntando. Liquidez é a velocidade, é a rapidez na qual você consegue ter acesso ao seu dinheiro, ou seja, é a velocidade na qual você consegue resgatar ou sacar a sua aplicação. E nas situações onde você precisa de muita liquidez, a caderneta de poupança pode fazer mais sentido. Imaginando uma situação na qual você precisa do dinheiro em um intervalo de tempo curto, como por exemplo dentro de alguns meses, talvez seja preferível deixar o seu dinheiro na caderneta de poupança ao invés do Tesouro Selic. O que você precisa ficar atento é para não realizar o resgate da poupança antes da data de aniversário dela, para evitar assim a perda da rentabilidade daquele período. E uma outra situação na qual a poupança também pode fazer sentido em termos de liquidez é aquela relacionada a uma parte da sua reserva de emergência. A poupança é o ativo financeiro que tem mais liquidez no Brasil. Isso porque você consegue sacar o seu dinheiro 24 horas por dia e 7 dias por semana. É claro que isso vai depender de um caixa eletrônico e também dos seus limites bancários, mas é perfeitamente possível que isso possa acontecer. Mas então, essa alta liquidez, ela permite que uma parte da sua reserva de emergência possa sim ser investida na caderneta de poupança. E claro, se você quiser entender melhor sobre essa questão da reserva de emergência, clica no izinho aqui em cima e confere o vídeo onde eu tratei em detalhes sobre esse assunto. Por outro lado, dando continuidade aqui, por outro lado, o Tesouro Selic também é uma aplicação com bastante liquidez, mas é uma liquidez um pouco menor do que a poupança. De maneira geral, você consegue resgatar o Tesouro Selic em dias úteis e também dentro do horário do expediente bancário. E claro,
É claro que isso não é ruim, eu não estou desqualificando a liquidez do Tesouro Selic aqui. O que eu estou dizendo é que a liquidez dele é apenas um pouco menor do que a liquidez da poupança. Compreendido? E agora, com relação à questão do risco de crédito envolvido na caderneta da poupança, caderneta de poupança e envolvido no Tesouro Selic. Qual deles é mais arriscado? E para responder essa pergunta, para responder isso, você precisa se lembrar de quem está por trás de cada uma dessas aplicações. Ou seja, você precisa se lembrar de quem é o devedor de cada uma dessas aplicações. E quando você aplica na poupança, quem está por trás dela é um banco. E ao aplicar na poupança, você está emprestando o seu dinheiro para esse banco. E o risco dessa aplicação é justamente a do banco eventualmente quebrar e não te pagar. E por outro lado, quando você aplica no Tesouro Selic, quem está por trás dele é o governo federal. E ao aplicar no Tesouro Selic, você vai estar emprestando o seu dinheiro justamente para o governo federal. E o risco dessa aplicação é a do governo federal quebrar e não te pagar. E aqui está o grande ponto do risco envolvido nos títulos públicos. Por mais que você goste ou não, ou por mais que você concorde ou não com as políticas adotadas no país, é pouco provável que a economia do Brasil venha a quebrar. É muito difícil que um país, que uma nação como um todo venha a quebrar, venha a falir. E além disso, é pouco provável que o governo federal deixe de pagar os investidores dos títulos públicos. Até porque o governo federal, você precisa se lembrar, ele é o dono da máquina de imprimir dinheiro. E se ele pode imprimir mais dinheiro, em tese, não haveria motivo para ele não pagar os investidores. Então, respondendo à pergunta, a poupança acabaria sendo uma aplicação mais arriscada do ponto de vista da solidez do emissor. Então, do ponto de vista da solidez do emissor, o Tesouro Selic é uma aplicação menos arriscada do que a poupança. Dito tudo isso, você percebeu então que o Tesouro Selic é uma aplicação mais rentável que a poupança. Mas, por outro lado, a poupança acaba sendo mais líquida que o Tesouro Selic, embora ambas as aplicações tenham muita liquidez. E, por fim, colocando o risco de crédito na balança, em tese, o Tesouro Selic é bem menos arriscado do que a poupança. Na maioria dos casos, então, você viu que o Tesouro Selic ele ganha da caderneta de poupança. Compreendido tudo isso? Então essas eram as minhas considerações sobre o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero também que ele possa ter te ajudado e, mais uma vez, eu peço para você deixar o seu curtir aqui no vídeo, deixar o seu coraçãozinho, peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você me seguir no Instagram, rafael.stuck, também peço para você me seguir no Twitter e, por fim, peço para você deixar um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, o que vem a ser o mais importante de tudo, acho que você já sabe. O mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, porque ele pode ajudar essas pessoas a esclarecer em relação à diferença entre a poupança e o Tesouro Selic. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o meu próximo vídeo. Tchau!